Bom, no nosso último episódio nós contamos para vocês como funciona toda a parte de início, né, do projeto, que é a parte de inserção do cliente, a parte mais burocrática, de projetos complementares mais básicos, para que realmente se dê o início do estudo preliminar. Então, antes de começar a contar tudo para vocês, como que começou esse processo de criação, eu conto para vocês também uma curiosidade do meu trabalho. E aqui o pessoal do escritório pira com isso. Porque o certo, né, o comum é a gente fazer a planta baixa, seguir para a parte de fachada, depois de ter a planta definida, né? Mas eu não consigo criar depois de planta. Então eu sempre faço a parte da fachada, o desenvolvimento aí da volumetria, para que assim ela me norteie na parte interna. Errado ou não, é o jeito que eu consigo e é o jeito que eu sempre faço todos os projetos. Bom, então para começar a contar para vocês um pouco de como começou esse desenvolvimento, desde sempre eu soube como que eu gostaria dessa volumetria do escritório. E sempre soube também, como já foi dito, que o lote ele teria que ser dividido em duas partes, né? Para ser tanto a clínica do meu marido como o meu escritório. Então sempre na minha cabeça eu pensava assim, como que eu vou dividir um lote que não é tão grande, em duas edificações e mesmo assim trazer uma aparência, trazer imponência para a pessoa que estiver vendo, né? Então esse foi o grande desafio. Então no momento que a gente conseguiu o lote, que nós fizemos todas as dimensões, né, o levantamento topográfico, a gente identificou a largura da frente, que é mais ou menos 14 metros. E a partir daí a gente começou a setorizar o que seria clínica, que espaço que seria clínica, que espaço que seria estacionamento e que espaço que seria escritório. E aí foi aí que a gente começou a fazer o jogo de caixotes. Eu nunca quis uma fachada muito decorada com revestimentos, nem algo mirabolante que a gente olha e pensa, como que isso para em pé? Não, eu queria algo elegante, sofisticado, atemporal, mas também que trouxesse essa modernidade da arquitetura. Então, literalmente é um jogo de volumes, vocês vão perceber aí nas fotos que vão estar girando para vocês e também na minha parte de criação. Então, o que eu fiz foi pegar esse iPad, porque outra curiosidade sobre mim, eu não sou a melhor do mundo em desenho à mão livre. Então, esse iPad, ele nos ajuda muito, né, a fazer toda a parte de criação. Então, eu comecei a desenvolver a parte da volumetria do escritório. Nós setorizamos em 3 caixotes, deixando a parte da lateral direita para a clínica do meu marido, né? Fizemos um estacionamento conjunto, e a gente fala conjunto porque quando a pessoa tem um olhar de frente, frontal, né, para essa fachada, ela percebe que esse estacionamento ele é maior. Só que nós temos um canteiro dividindo, fazendo essa separação do que é clínica e do que é escritório. Seguindo aí para essa lateral esquerda, nós temos a nossa entrada. Nossa entrada é bem menor, porque ela é literalmente só uma entrada, com hall de entrada, né? E acima dela que a gente vem com um caixote maior, que é a parte do nosso escritório. Então vocês vão perceber que nessa volumetria, a gente tem os caixotes térreos, que seria mais clínica e área comum do escritório, que é sala de reuniões e recepção. E a parte de cima fica toda por conta do escritório, que é a parte de sala dos colaboradores, o meu escritório e o rooftop. Para fazer essa interligação dos dois volumes, né, dos 3 na verdade, nós criamos um grande paredão espelhado no espelho champanhe, é uma pele de vidro, para trazer mais sofisticação, uniformidade e também trazer um conjunto, né, uma comunicação de um caixote com o outro. Então, a minha criação se baseou nisso, porque eu já sabia o que eu queria no térreo, o que eu queria em cima. Então, eu fui dividindo literalmente nesses caixotes, fazendo essa interligação, tendo uma arquitetura uniforme, que isso que era o mais importante, para quando a pessoa olhar, ela entender, nossa, que volumetria grandiosa, mas entender que ali tem dois segmentos distintos, né? A ideia era essa.
Então a gente trabalhou com cores também, colocando uma tonalidade para a clínica mais escura, para o escritório mais clara, mas sempre tons sobre tons, para a gente manter aí uma sequência, né? Uma uniformidade, uma leitura, uma linguagem visual melhor. Então, a partir disso, a gente deu início a literalmente a distribuição interna. E aí, gente, quando começou a parte de estudo de layout, começa a encrenca, né? Que a gente quer caber o mundo dentro de um ambiente pequeno. Assim como todo cliente, isso é um dos maiores desafios que a gente tem na planta, porque a primeira coisa que a gente fala é assim: não quero passar de tantos metros quadrados, mas eu quero 15 ambientes. Aí quando a gente vai dividir o tantos metros quadrados pelos 15 ambientes, não cabe nada dentro de cada ambiente, né? Isso é uma vontade que todo cliente tem, e ela também tá em mim, que eu também sou cliente, mas a gente tem que ser muito pé no chão e ver quais são as nossas prioridades. Então, quando tava lá na etapa, junto com a Mariane, a gente fez o briefing, né? Então, a gente já colocou o que era o mais importante para nós. Então, na clínica do Rafael, por exemplo, ele não queria muitas salas, mas ele queria salas mais confortáveis, uma recepção também mais confortável. Então, é uma clínica com 4 salas maiores, uma recepção, 3 banheiros e a parte de ML, copa e apoio, né? Já no meu escritório, a gente queria muito ter um espaço que era a nossa prioridade de eventos. Para que esse espaço de eventos? Era um espaço onde eu sonho em dar cursos, toda a equipe do escritório também sonha em dar cursos. Era um espaço de evento que a gente queria confraternizar com os nossos clientes. Então, ele era o espaço maior que a gente queria ali. E a gente pensava, como que isso vai caber, né, em tão pouco espaço? Então, foi aí que a planta começou a desenvolver. O primeiro ponto da planta, depois que a gente teve a volumetria, foi definir aonde ficaria esse rooftop, que é o lugar dos eventos que a gente quer. E é tão engraçado que ele é no pavimento superior. Aí me pergunta, como que você criou uma planta pela fachada e depois pelo pavimento superior para descer? Pois é, mas foi assim. Então a gente decidiu que essa parte do rooftop ficaria acima da clínica do Rafael, porque a gente aproveitaria a parte que seria o telhado dele, que seria um espaço perdido, para ser todo esse rooftop que eu vou estar aqui mostrando para vocês nas imagens, que é um espaço super gostoso de estar. Como a gente tem uma área muito edificada, né, a gente aproveitou o lote ao máximo. A gente optou por fazer dentro desse rooftop um espaço aberto, arejado, com pergolado, com jardim vertical. Então, assim, ele é um espaço gostoso de estar. Vai ser um espaço de descanso para nós do escritório, né? Um espaço onde tem a nossa cozinha para confraternizar com os clientes, com os fornecedores e, como eu disse, para o espaço para dar os cursos futuramente. Então, a gente definiu que seria a cobertura da clínica seria o rooftop. E a partir daí a gente pensou, o que a gente quer que o cliente tenha visão logo quando entra e o que a gente quer que ele tenha curiosidade para ver. O que a gente queria que ele tivesse visão logo quando entra era mais um sonho que a gente tinha, era a nossa escada toda trabalhada. Então a gente tem uma escada maravilhosa que ela faz como se fosse um hall mesmo do escritório. Ela que é o destaque, não é mobiliário que é destaque, não é revestimento, é a escada. Então ela tem um detalhe todo curvo, maravilhoso. Nós vamos utilizar ela toda na estrutura metálica, limpa, super minimalista, porém muito elegante. E aí a partir dela a gente tem a recepção, né, a espera, o lavabo ao lado, que faz fundo, inclusive, lateral com o lavabo da clínica, mas sem acesso nenhum. E, por fim, ao fundo da sala de espera, nós temos a parte de reuniões. Então, só isso é o nosso térreo, é um espaço pequeno, porém super bem dividido, acolhedor e elegante. No pavimento superior, como eu disse, nós colocamos o rooftop acima da clínica e no restante do espaço nós colocamos o meu escritório, que é esse volume branco que nós temos acima do estacionamento do escritório. Então esse volumetria fica toda direcionada à minha sala e mais pro fundo nós temos a sala de colaboradoras e a sala de estagiários,
que são interligadas, porém divididas por uma porta. E dentro desse rooftop, a gente também tem um DML e a parte de TI, que vai cuidar de todo o sistema do escritório, que é uma coisa, pessoal, que faz muita falta hoje em dia no nosso escritório. Como é escritório que a gente alugou o espaço, a gente não tem esse planejamento todo de sistema, né? E nesse escritório a gente vai ter. Então aqui, até eu abri aqui um dos primeiros estudos que nós fizemos de layout, onde a gente começou a locar as 4 salas do Rafael, depois locar nosso banheiro, nossa escada. A gente já mexeu bastante nessa planta em questão assim de locação dos ambientes, mas os ambientes estavam muito pré-definidos desde o briefing. Então, assim, em geral, o processo de criação foi esse. E aí, como que entra todas as colaboradoras arquitetas do escritório? Nós dividimos, né, essa obra, porque são duas, na verdade, duas em uma, que é a clínica e o escritório, entre 2 profissionais do escritório, a Gleice Kelly, que é arquiteta, e a Isadora Lima, que também é arquiteta. A Gleice, ela ficou com a parte da clínica do meu marido, onde ela fez toda a parte de aprovações na prefeitura, vigilância, e agora segue com os detalhamentos internos. E a Isadora com toda a parte do escritório, onde ela também fez a volumetria da fachada como um todo, que aí a gente considerou sem divisão, né, uma fachada como um todo, e toda a parte interna. E durante todo o processo do meu estudo de planta baixa, essa fachada já foi sendo desenvolvida no 3D, não só aqui no desenho à mão, para que a gente conseguisse ver, essa volumetria acho que ficou muito baixa, vamos subir mais um pouco, vamos ver o que a gente pode aproveitar melhor. Então, assim, durante o processo da planta baixa, o 3D ao mesmo tempo ia acontecendo no computador para que a gente pudesse entender essa volumetria e realmente aprovar. Eu queria contar para eles como que foi esse processo a partir do momento que eu comecei a criar a fachada, que eu contei também, Isadora, que eu não crio pela planta, que é um desafio, né, para elas depois. Todos os itens, a gente precisa fazer um memorial descritivo. E é onde também a gente começa a pensar em toda a parte técnica, por exemplo, o entreforro. A gente prioriza, na verdade, fazer os dois juntos. Porque no momento que eu faço uma planta de layout, a gente já consegue desenvolver, igual a Isadora falou, o que é melhor tecnicamente?